Boa noite, seu Tranca-Ruas, saravá vossa força. Boa noite, filha. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Chegaram perguntas a vós e gostaríamos que vós tirasse essas dúvidas, esclarecesse. Muito bem. A primeira pergunta vem de Patrícia Machado. Ela diz: boa tarde, poderia ensinar uma magia para vender imóvel? Uma magia para vender imóvel. Agora, antes de tudo, aquilo que é necessário para se comercializar imóveis é uma capacitação, é ter a desenvoltura para esse tipo de comércio. Antes de tudo tem que ter necessário isso, porque uma magia que faça com que as coisas aconteçam por si própria, só pelo fato magístico, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é os filhos terem um suporte magístico em cima daquilo que as pessoas, cada um tenha de aptidão para comércio, para venda, para fazer com que aquela pessoa, aquele interessado nesse imóvel, possa ver no imóvel que vós está apresentando o que ele não viu nos outros. Então, a parte dessa magia está aí, está na capacitação, em saber se pronunciar, saber vender, saber criar o interesse, despertar a curiosidade nas pessoas que estejam interessadas. Agora, um procedimento magístico, não existe um, existe vários, com vários objetivos. Então, precisa-se fazer um trabalho direcionado a esse ponto. Não tem algo que eu possa passar para vós, para que vós faça de punho próprio, vamos dizer, fazendo vós mesmo, que irá lhe trazer algo substancial a esse respeito. Porque nós estamos dizendo em energias de comércio que necessita de direcionamentos específicos para áreas da sua vida. Aquilo que está ligado à sua energia, ao seu caminho, aos seus propósitos, aos seus objetivos, às suas metas, né? Aquilo que estiver ligado à empresa que vós esteja ligado, né? A corretora que vós esteja ligado, certo? Até mesmo o local, a localidade, a cidade, aonde vós comercializa, tudo isso é levado em consideração. Então precisa ver se vós não tem bloqueios, certo? Pessoais ou de algum procedimento magístico que alguém tenha feito para vós, se vós não tem nenhuma maldição contra vós, né? Se não tem nenhum tipo de perseguição, como anda esse ambiente como um todo, né? Porque vós não trabalha sozinha, tem outras pessoas também fazendo esse mesmo negócio. Então, tudo isso tem que ser averiguado, tem que ser observado, e daí, a partir disso, então, é feito algo magístico, para que vós possa, então, fazer com que toda essa movimentação, ou seja, chegar ao resultado final, que é efetuar a venda, a comercialização de um imóvel, seja ele qual for, então é necessário que se tenha, no mínimo, essas informações, acesso a tudo isso que eu falei ainda agora. E isso acontece quando uma entidade faz uma investigação, corre uma ronda, corre uma gira, para que a partir disso, então, se saiba aquilo que pode ou que não pode ser feito. Então, eu oriento então a vós, a esse filho ou filha, é filha? É filha. A essa filha, para que ela busque então falar com um guardião, certo? Para que esse guardião corra uma gira para ela, para saber como está a situação da vida dela, e daí a partir disso então se parte para fazer algo específico para que ela tenha, não privilégios, mas para que ela tenha um suporte espiritual nessa área da vida dela, nessa área de trabalho, para que ela consiga colocar
né, levar até o final essa negociação, efetuar essas vendas, essa comercialização. É isso que eu posso dizer. Certo. Gratidão, Voz. A próxima pergunta vem da Nelly. Ela pergunta: gostaria de trabalhar com as terapias holísticas, como o tarô, por exemplo, mas sinto um medo, uma trava em começar. O que posso fazer para quebrar essas barreiras? Ela sarava a vossa força. Saravá, filha. Agora, vamos por parte, né? Que o tarô, as deitadas de carne, a cartomancia, não é uma terapia holística, né? Não está ligado ao holístico. Está ligado ao quadro de oráculo, de adivinhação, né? Mas, com certeza, eu estava mencionando também relacionado a outras terapias e isso que vós talvez sintam uma simpatia, que é a cartomancia, certo? Então, o que é necessário para isso? É necessário conhecimento. Mas não o conhecimento que todo mundo tem. Porque se vós tiver acesso ao conhecimento que todo mundo tem, vós terá o resultado que todo mundo tem por aí, certo? Resultados medianos, ou resultados medíocres. Não pela falta de esforço de um filho, não pela falta de esforço, mas por simplesmente acessar ou decorar, certo? Coisas que estão em livros, né? Em orientações de como, por exemplo, deitar cartas, porque é sabido de muito tempo que se vós comprar um tarô, uma carta cigana, alguma coisa, sempre vem as instruções de como usá-las. A maioria das pessoas usa somente dessas instruções para poder dizer o passado, o presente e o futuro de alguém ou qualquer outro tipo de situação. Mas isso não é cartomancia. Isso é só uma decoreba, certo? Só uma decoreba, porque para se fazer a cartomancia existe uma série de outros requisitos, como a mesa que vós vai deitar essas cartas, ela tem que receber um suporte espiritual de uma entidade, certo? Essa é a primeira coisa. Se tem algum de vós aí que deita a carta e não tem consagrado essa mesa a uma entidade espiritual, né, que eu não vou dizer aqui qual é, certo? Então significa que está tudo errado, né? Porque desde que o mundo é mundo, então os oráculos são sustentados por forças espirituais. Mesmo que uma pessoa tenha o dom, ele tenha muita intuição, mesmo assim é insuficiente para adentrar a inúmeras possibilidades que um filho que senta à sua frente possa trazer no presente momento de uma deitada de carta, certo? Então preciso que orientação espiritual. Vós precisa ser orientada espiritualmente para vós adentrar a esse campo de uma forma verdadeira, ter acesso à sabedoria, não só à intelectualidade, que todo mundo aí tem acesso, né? Que todo mundo pode. Mesmo a pessoa que vem até vós, é um exemplo que eu estou dando, tá? Não estou te desmerecendo ou dizendo que vós não seja capaz, não é isso. Estou dizendo, vós me fez uma pergunta e eu tenho que responder aquilo que está ligado com a verdade, para que isso se torne uma realidade, para que vós venha a dar suporte para pessoas, né, para seus semelhantes, verdadeiramente. Então é necessário isso, receber orientação, né? Adquirir, através dessas orientações, desse estudo, então, se essa capacitação de entender como funciona todos esses procedimentos, independente que ele seja holístico, como o reiki, né? Como o jorei, como tantas outras técnicas que tem, certo? Como que seja deitar cartas, ou runas, ou ossos, ou borra de café, não importa o que seja, tudo tem uma fundamentação. E se não tem acesso a essa fundamentação, que significa saber o porquê de cada coisa ali, então fica difícil que isso venha a dar frutos. Se não se inicia uma coisa e aquilo nunca
termina, aquilo nunca dá prosseguimento, certo? Porque não tem algo que a sustente. Só o seu querer não é o suficiente. Então, nós tem que investir nessa parte, se capacitar. Quando se recebe orientações ligadas à espiritualidade, então, vós adquire conhecimentos que vós pode daí sim aplicar num reiki, certo? Num desenvolvimento que se vós estiver desenvolvendo na Umbanda, certo? Se vós tiver só simpatia e vós quiser fazer uma afirmação, ou às vezes se vós é interessada na cartomancia, vós poder fazer os fundamentos necessários para que vós receba esse suporte espiritual na hora da deitada dessas cartas, desses atendimentos. E saber o que isso tem a ver com vós, né? O que faz parte da sua ancestralidade, da sua espiritualidade, da sua família espiritual, né? O que está ligado mais a esse seu caminho aqui nessa terra. Então, por isso que é importante, digo para vós, então, busque a oportunidade de receber orientação. Essa receber orientação não está só nos livros, isso é intelectualidade, conhecimento que qualquer um, né, tendo acesso a livros e determinadas palestras que tem por aí, então todo mundo tem o mesmo conhecimento, certo? Então eu estou dizendo de algo que está além, aquilo que não está nos livros. Então, busque essa orientação, certo? Porque lugares para isso existe, basta vós procurar se informar. Eu quero saber a respeito, né, de receber esse tipo de orientação, de me aperfeiçoar, saber o que eu estou fazendo. Aí sim, depois quando vós começa a receber orientação, vós pode partir para o campo holístico, vós pode partir, né, para o campo da cartomancia, da quiromancia, né, e de muitas outras áreas que estão ligadas à espiritualidade, certo? O fato de vós sentir-se seguro ou não está profundamente ligado a justamente isso, as trevas da ignorância. Porque se vós sabe do que se trata, de fato e de verdade, então vós não tem medo, não tem por que vós temer de iniciar, não tem o pensar, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Não, quando vós sabe o que está fazendo, aquilo dará frutos, certo? Então, esse sentir-se insegura é a sua consciência, é o seu ser maior dizendo para vós que vós não está preparada. Vós quer, isso é legítimo, né? Mas vós tem que estar preparada, vós tem que ser orientada para vós dar passos seguros. E daí colocando-se em ato, com segurança, com tranquilidade, sabendo onde está pisando, sabendo o que está fazendo. Tá certo? Então é isso que eu digo para vós. Gratidão, Vós. A próxima pergunta é da Kathleen Felski. Ela diz: boa noite, salve sua força, senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Saravá. Recebendo a orientação de seguir um certo caminho, como abrir uma empresa, vindo a informação de que vai dar muito certo. Agora, para se abrir uma empresa, porque assim, oportunidades existem muitas. Muitas delas são boas, outras são ótimas, né? Então vai estar falando de uma dessas oportunidades, né, que pode dar bons frutos, pataco, dinheiro, resultado, né, para que vós possa alcançar os seus objetivos e sonhos. Para se abrir qualquer comércio, seja ele pequeno, médio ou grande, o procedimento é o mesmo. Primeiro passo, vós tem que estar fazendo algo que vós ame fazer. Isso é 50% do sucesso que vós terá, certo? Porque não importa se vós estiver cansada, se vós estiver com algum problema na vida, se tiver, né, não importa. Quando vós faz aquilo que ama, vós não tem dificuldade para levantar de manhã cedo, de madrugada, a hora que tiver para ter que fazer esse trabalho, vós vai fazer com todo o amor e todo o carinho, certo?
muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer aquilo que ama, mas faz algo que lhe dê muita satisfação. Quando eu falo muita satisfação, é a respeito exclusivamente do dinheiro. Né? E independente se o caso for o primeiro que eu falei, ou que seja esse que eu acabei de mencionar, então o segundo passo é vós fazer uma pesquisa, certo? Porque essa oportunidade que vós tem à disposição, ou venha a ter, mesmo que ela seja de sucesso, é sucesso até então para outras pessoas. Para que esse sucesso se estabeleça para vós, né? Todo comércio, para funcionar, ele precisa de um grande fluxo, um grande movimento de pessoas. Se vós instalar um comércio em uma área onde não tenha movimento, não tenha fluxo de pessoas, pessoas andando para frente, para trás, indo e voltando o dia todo, o seu comércio já está condenado ao fracasso. Durará apenas um momento. Então é fazer essa pesquisa. Né? A ideia é boa, a oportunidade é boa. Muito bem, eu tenho isso. Aí você vai identificar, isso aqui, eu amo fazer isso aqui? Não vou ter sacrifícios em estar fazendo isso aqui? Não. Ou então isso aqui vai me render bastante dinheiro? Então tudo bem. Então o segundo passo é observar, fazer uma pesquisa. Saber se nessa região onde vós vai colocar em ação essa oportunidade, se existe a demanda para isso, se existe a necessidade, se as pessoas todas aquelas pessoas que passam ali, se eles buscam isso que vós tem para oferecer. Porque não adianta a oportunidade ser boa e vós colocá-la em um local onde não tem movimento e onde as pessoas não se interessam por esse produto, essa mercadoria ou essa oportunidade. Então também estará condenado ao fracasso, será só um momento, certo? E daí não é pela sua falta de capacidade, é falta de saber o básico necessário para se colocar em ato a abertura, o início de um negócio conduzido por conta própria. Então, o terceiro passo, depois que vós fez essa investigação, que não é essa investigação, não é que vós vai sair em meio dia, vós vai conseguir fazer, não. Isso vós tem que fazer durante, no mínimo, um mês. Visitar locais, observar movimento, ver se tem muito movimento, certo? Se informar, perguntar se existe tal mercadoria ou tal oportunidade, né? Se custa, se tiver, se custa, quanto é, como é que é o trabalho nesse outro local. Vós tem que se informar sobre tudo isso. No mínimo um mês. No mínimo. Depois disso, então, se parte para o quê? Para a escolha do local. Então, esse local tem que ser um local adequado, não vá meter o pé pelas mãos e querer, só porque a oportunidade é boa, em pegar um local grande e amplo, certo? Vós tem que começar de uma maneira segura, porque para começar, vós fará um investimento. Pequeno, seja ele, ou seja médio, ou seja um grande investimento. E não é isso que vai lhe trazer logo o pataco, o dinheiro. Porque ali vai estará pronta com a oportunidade. As pessoas terão que passar a lhe conhecer. Saber que essa oportunidade está disponível naquela região, naquele local. Certo? Então, vós começa com um lugar um pouco menor, com consciência. Vós tem que ter uma reserva de dinheiro, de pataco. Porque se vós vai trabalhar com mercadoria ou com alguma coisa, se der algum problema, se aparecer uma conta extra ou deu, vamos dizer, uma tempestade, destelhou o local ou trouxe algum prejuízo, vós vai ter que repor aquilo ali. Então vós tem de onde tirar, certo? Porque senão acontece esse percalço, a pessoa não tem uma reserva, mínima que seja, e daí quando acontece qualquer imprevisto, a pessoa se desespera, corre, faz empréstimo, certo? E daí se endivida, e daí tudo aquilo que entra vai para a mão dos outros, não sobra no seu bolso. Então tem que fazer muita atenção com isso, certo? Sempre tem que ter um esteio. Por quê? Porque para começar, logo quando vai iniciar, vós não vai ter lucros e lucros e mais lucros. Não, e mesmo quando vós começar a ter lucros e lucros e lucros, vós tem que entender que vós primeiro tem que saldar
o investimento que vós fez. E isso demora, não um mês ou dois, demora alguns anos. Vós terá, sim, condições de poder estar se alimentando melhor, de investir uma coisa e outra, porém o retorno mesmo, vós vai ter após alguns anos. Então tem que se ter essa consciência, saber que não existe um milagre, que vós não vai iniciar um comércio hoje e amanhã vós vai estar rica. Todas as pessoas vão estar entrando porta dentro, a não ser que as coisas sejam de graça. E mesmo assim, se for de graça, tem muita gente que não vai entrar porque vai achar incomum, né? E vai achar que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Entendeu? Então, após isso, tem um outro passo, que vós tem que fazer a propaganda, o boca a boca, né? Falar, divulgar esse negócio. Não é porque ele já é conhecido, se vós não abrir a boca, se vós não fizer essa propaganda, essa divulgação, né? Então é algo muito negativo quando isso deixa de acontecer, porque tem que ser feito. Mesmo quando a coisa está a pleno vapor, andando muito bem, aí é que tem que se fazer mais propaganda ainda, certo? Então, porque a propaganda é a alma do negócio. Todo mundo já sabe disso. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Vós sabe que vós, fora esse empreendimento, né, esse início de trabalhar por conta própria, vós tem despesas pessoais, na sua casa, com sua família, né? Vós tem contas a pagar, então vai se somar as contas que vós tem pessoais com a do seu comércio. Aquilo que vós ganha no seu comércio, primeiro é para o comércio, depois é para as outras coisas. Então veja todas as situações que um filho tem que ter para que ele tenha sustentabilidade. Para se ter um comércio precisa ter um mínimo de sustentabilidade. Para que não bata com a cara na porta, para que não se frustre, para que não se arrependa. Certo? Porque muitos negócios se abrem, têm um grande potencial, mas fecham logo em seguida porque não sabem de todos esses meandres que são necessários. Basicamente, eu estou lhe falando aquilo que é básico, para que a coisa possa andar dentro dos conformes. Para vós poder se consolidar como dona de um comércio, de um negócio. Então acho que isso é o suficiente, né? E fora isso, pode também agregar a isso, se vós tiver condição, ter trabalhos espirituais que amparam, que direcionam, que orientam, para que vós possa daí então ter uma facilidade de saber onde está pisando, o que está fazendo, tendo amparo, tendo proteção, né? Para evitar muitos tipos de situações, processos, assaltos, uma série de coisas, né? Então, também isso é algo a se pensar. Acho que é o suficiente. Certo. Gratidão, Voz. A próxima pergunta é do Anderson. Ele diz: boa noite. Gostaria de entender como é vista a prostituição e quais as consequências para quem trabalha com isso ou contrata pessoas para esse tipo de serviço. Certo. Eu já ia até metendo o carro na frente dos bois, né? Porque eu ia falar, bom, prostituição depende da prostituição, porque existem muitos tipos de prostituição, né? Porque quando fala em prostituição, todo mundo está logo de pensamentos ligados em qual situação? Na profissão mais antiga do mundo, né? Que é a venda do corpo, troca de favores, né? De dinheiro por favores carnais, né? Então existem muitos tipos de prostituição, mas isso então eu deixo para um outro assunto. Mas vamos então para o que ele foi daí bem específico, né? Na sequência, que é justamente a prostituição, que é através de recurso, de dinheiro, de pataco, então se conseguir favores sexuais, né? Ou obter ganhos com isso. Agora,
Dentro mesmo dessa parte específica, existe casos que são de necessidade, e muita gente agora vai se alvoroçar e vai dizer necessidade, mas com tanto trabalho que tem no mundo, a pessoa pode, né, a pessoa pode carpir um lote, a pessoa pode, né, bordar um pano, a pessoa pode vender tanta coisa, né, doce na rua, alguma coisa, a pessoa vai partir para a prostituição. Pois é, acontece que tem pessoas que têm aptidão para fazer uma coisa e tem outras que, para fazer a mesma coisa, tem uma dificuldade absurda. E isso aqui eu não estou falando para defender nenhum lado nem o outro, eu estou falando algo que é um fato, é uma verdade. Então, imagina só uma mulher ou um homem que ele esteja em uma situação alarmante na vida, ou que ele se encontre de maneira improvisa, sem ele e sem beira. Então, muitas pessoas optam por isso. São pessoas, às vezes, bem apessoadas, né? Com traços e formas corporais chamativas, então eles podem se socorrer através dessa prostituição para poder levar o pão para os seus filhos ou para honrar com seus compromissos, mesmo que seja de uma forma temporária, ou que aquilo se torne a profissão mesmo daquela pessoa. Porém, uma coisa é um fato, assim como essa profissão, como as demais, ela traz resultados, ela traz consequências. A pessoa que trabalha ou que frequenta, que vai em busca, né, desses favores ligados à carne, sexuais, então ele corre muito risco de adoecer, pegar uma doença que muitas vezes pode não ter cura. A pessoa pode entrar em uma confusão, porque geralmente esses tipos de trabalho, esses tipos de procura acontecem durante a noite. E a noite já está dizendo que durante a noite, né, existem espíritos vagantes, trevosos e tudo mais, violências, assaltos, agressões e tudo mais. Então, a pessoa também já está correndo esse risco. Fora isso eu estou falando de uma pessoa que ele não tenha compromisso. Nem que a mulher tenha compromisso com o seu marido e muito menos um homem que tenha compromisso com uma mulher que não seja casado. Uma pessoa solteira. Então, a maior consequência será isso, o risco de pegar uma doença, de sofrer agressões, porque é um meio onde tem muito aproveitamento, tem muito aproveitador, né? Geralmente tem aqueles que controlam a área onde acontece a prostituição. Então eles controlam quem sai, quem chega, quanto recebe. Então existe essa situação. Então tudo isso traz um perigo. Mas o perigo maior está justamente no quê? Nessa troca de energia. Porque já se é sabido que quando se deita com alguma pessoa, no momento porque acontece uma troca de energias. As energias que estão com aquela pessoa vêm e se entrelaçam às suas, né? Eu estou falando de energia, seu campo áurico, seu campo mental, emocional, certo? E a sua também vai a dela. Então, se essa pessoa, por exemplo, que trabalha com a prostituição, se ela vem passando um grande sofrimento, se ela está doente, se ela está insatisfeita, se ela não aguenta mais a vida, ela está completamente desanimada, ela é obrigada a fazer aquilo que ela está fazendo, então todas essas energias e mais ainda, né, trevosos, quiumbas, sofredores, também vão se ligar à sua energia e vai levar isso para a sua casa. Não só para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua roda de amigos. Se vós for uma pessoa comprometida, casada, aí é pior ainda. Porque além da traição,
certo? Ainda estará levando isso para dentro da sua casa, destruindo o seu lar, certo? Devido a essa quantidade enorme de energias desequilibradas que irá se somar à sua. Entendeu? Então não é que a culpa seja de quem trabalha com a prostituição, é as condições que ele se encontra que fazem com que as suas energias enlouqueçam, percam completamente o equilíbrio. E daí começa a dar muita coisa errada. Perde o serviço, briga com a companheira, se tem uma namorada, perde a namorada, certo? Então, isso eu estou lhe falando de um encontro, de uma vez que vai se deita. Essas energias podem ficar permeando as suas, entrelaçadas as suas energias, até 6 meses. Agora eu pergunto para vós, imagine a pessoa que ele tem o hábito em frequentar, ou a pessoa que tem o hábito em se prostituir, certo? Mesmo por necessidade. Tudo bem, é uma necessidade, eu até posso entender. Porém, é um fato que isso trará prejuízos. Muitas das vezes envolvido com situações específicas de magia negra, inclusive. Que tem muito nesse campo da vida. Então imagine vós se deitar, né, durante um mês com 5 pessoas diferentes. Quando se passar um ano que vai estar fazendo essa prática, a sua energia já não se reconhece mais, vai estar vivendo a energia de outras pessoas. E daí a sua vida vira de perna para o ar. Não só a sua, da sua família e tudo mais. Certo? Eu não estou condenando e não estou julgando nada, estou falando algo que é. Estou falando de energias. Não estou colocando em consideração se uma pessoa tem necessidade, se é o que ele pode fazer no momento. Não. Nem eu, nem ninguém pode julgar ou dizer, não, isso é errado, isso é certo. Porque o único que pode é o Divino Criador. O resto tem tudo que calar a boca, certo? E seguir o seu próprio caminho, cuidar da sua própria vida. Deixar que quem escolha seguir esse caminho, que escolha. Assim como cada um escolhe o seu, né? E não gosta que ninguém se meta. Pois é, então cada um tem que cuidar do seu caminho e deixar a vida dos outros, certo? Que cada um faça o que queira. Então, desculpe aí se o meu linguajar ficou um pouco pesado, mas eu gosto de dizer a coisa como ela é, né? Para depois não vir com conversa fiada, falar que o tranca-rua falou que a prostituta ou o homem que trabalha com a prostituição, ou aquele que procura, é a pessoa que não presta, isso e aquilo. Porque tem pessoas que se demonstram honestos, religiosos, frequentam igrejas, templos e tudo mais, certo? Que apontam o dedo para quem frequenta ou para quem tem como a prostituição como um meio de ganhar pão, né? Como pessoas de baixo calão, de pessoas, né, erradas, desequilibradas. Porém existem muitas, mas muitas, não tem nem como eu falar um número para vós aqui, de pessoas que fazem uma fachada para os outros, né, para a sociedade, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa correta, e faz coisa muito pior. Isso eu garanto, né? Então por isso que eu disse ainda agora há pouco, que cada um olhe para o seu caminho, não olhe para o outro com julgamento. Porque vai não sabe o dia de amanhã. Certo? Então, que fique dado esse recado. Esse da minha parte mesmo, tranca a rua da Seta Encruzilhada. Certo? Então, as consequências disso piores são no quadro energético, porque isso acarretará também, se a sua energia estiver desequilibrada por muito tempo, acarretará em doenças em muitas partes do seu corpo. Principalmente ligado ao campo da fertilidade, órgãos íntimos, e nas proximidades, como intestinos e estômago, certo? Então, é um alerta.
Assim como esse alerta eu podia fazer para muitas outras profissões. Só para constar aqui, tá? Só para constar, muitas outras profissões também. Que tem muita gente que não mede esforço para derrubar o outro no serviço, certo? Para fazer maquinações, fofoca, por inveja, por não ser capaz de estar no lugar que aquele ali conquistou por merecimento. Inveja, certo? E muito mais. Então, lembre do recado que eu ainda acabei de dar. Então, acho que é suficiente isso, filha. Certo. Gratidão, voz. Essas foram todas as perguntas. Muito bem. Então, essas respostas que vocês tiveram agora são respostas o quê? Até um tanto superficiais, né? Tudo isso pode ser aprofundado mais e mais. Não tem como se esgotar um assunto que está ligado à espiritualidade. Os assuntos que permeiam a espiritualidade e a materialidade são imensos. Então, eu oriento, como orientador que sou, para que vós busquem serem orientados. Passe por cima do seu próprio orgulho ou do seu próprio vitimismo, certo? Para que vós possa se tornar aquilo que vós é realmente. Porque vós pode, todo mundo pode. O sol nasce para todos. Então não desperdice oportunidades quando ela bate a porta. Não diga, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. Muita gente segue essa linha de pensamento e daí não acorda o outro dia. Não tem um amanhã. Porque aquilo que tem que ser pensado, tem que ser tomado decisões e ações, é hoje, é aqui e agora. Então acredito que cada um de vós aí que possa estar acompanhando essas orientações, estão cansados de sofrer, estão cansados de miséria, estão cansados de doença, estão cansados de injustiça, estão cansados de tanta coisa. Por que vós não tomam procedimento para isso? Será que o estar sentado em uma poltrona, olhando essas TV, né, filho? Essas TV aí, essas coisas que vós andam na mão o tempo todo, será que isso aí é que vai resolver a sua vida? Tome procedimento. O procedimento tem que ser tomado agora para que amanhã vós possa viver ou respirar o ar que vós queira respirar. Não pense que vós terá uma vida diferente vivendo da maneira que vós vive agora. O ser humano é constante evolução. Não caia na conversa de charlatões por aí que fale, não, é assim mesmo, né? Espere, aguarde. Não, que aguarde? Aguarde nada. Né? As coisas têm que estar acontecendo. Né? As coisas têm que... Vós tem que estar sentindo aquilo fluir. Claro que se vós tem a vida toda complicada, se vós uma vida toda vós vem dedicando a fazer coisas ilícitas, erradas, é claro que isso não vai se resolver da noite para o dia. Vós passou anos praticando coisas amparados às trevas da ignorância. Vós acha que em uma semana, um mês, vós vai se desvencilhar disso? Não caia nesse conto do vigário, tá? Não caia nesse conto do vigário. Tudo requer um tempo. Tem que ir se desvencilhando dos velhos hábitos para ser implantado novos hábitos produtivos que agreguem a vida de cada um. Certo? Porque não adianta a espiritualidade, estou falando agora da parte que toca a Umbanda, ou a Quimbanda, não adianta uma entidade chegar e lhe fazer um trabalho, seja ele para qualquer finalidade, se vós não melhorar como ser, não entender o que vós cometeu lá atrás, que trouxe vós a estar nessa situação.
certo? Mesmo que for uma magia que vós recebeu. Se vós recebeu uma magia, por algum motivo foi. Ah, não, porque eu sempre fui bom demais, eu sempre estendi a mão, eu sempre ajudei as pessoas. Então tá aí o seu erro. Porque quem falou que vós tem que carregar os outros nas costas? Vós tem uma vida a direcionar, a comandar, a tocar para frente. Vós está aqui sim, vós quer ajudar outra pessoa a estender a mão, não carregá-la nas costas. Então tá aí a resposta por que vai receber essa magia. Certo? Então abram do olho, e não só o olho, abram essa porta para que a espiritualidade, que está sempre de braços estendidos, possa lhe ajudar. E chega de vitimismo, de se colocar numa situação do maior injustiçado da humanidade, certo? Porque isso não levará a lugar nenhum, vai só estar afirmando para o universo aquilo que vós quer continuar sendo. Então tomem providência. Tomem providência, que estamos aqui para poder auxiliar. Certo? E não pense que as coisas todas caem do céu. Você vai esperar as coisas tudo cair do céu? Esperem a chuva cair do céu. Certo? Porque dinheiro não vai cair do céu, a sua saúde não vai cair do céu, não vai. Certo? Então não fique esperando. Ah, eu vou esperar o momento certo. Sabe quando que vai existir esse momento certo? Nunca, porque sempre terá percalços, problemas e obstáculos a serem ultrapassados. O momento certo é quando a pessoa decide. Não, é agora. Eu não quero nem saber do meu passado, aquilo que eu errei, aquilo que eu escorreguei e ficou para trás. Eu quero saber o que vai acontecer da minha vida aqui para frente. Chega de viver do jeito que eu estou. Ou eu tomo provedimento agora, ou então eu vou continuar nisso até quando? Até quando, eu pergunto para vós, vai ter força nos braços para aguentar todo esse balanço da vida aí, né? Todos esses obstáculos. Por isso que lá atrás, né, o Cristo e outros grandes mestres diziam, né, busca primeiro o reino de Deus, ou seja, as forças espirituais, que daí tudo mais te será acrescentado. Esse tudo mais não é que a espiritualidade vai colocar um baú de ouro no seu bolso, não, ou no seu colo. Não, ele vai te dar meios, vai te orientar para que vós entenda como funciona e como vós fará isso acontecer, materializar na sua vida. Não importa que seja cura, dinheiro, prosperidade, né? Quem procura estabelecer um casamento, constituir uma família, se libertar, se iluminar, não importa. Aquilo que importa é a decisão, aqui e agora. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.